Bem, pessoal, vamos aqui para a terceira e última parte do nosso estudo e tentativa de aplicação do que a gente encontra em 1 Coríntios 5. Eu quero falar agora sobre a necessidade de enfrentamento ao pecado e a disciplina como um caminho para isso, uma ferramenta de enfrentamento ao pecado. A gente viu que o pecado tem consequências sérias e amplas no âmbito individual, também no âmbito coletivo, enquanto humanidade, né? Porque aquilo que a gente faz, o produto, a obra das nossas mãos, é uma obra de pessoas que são pecadoras, então muitas vezes a forma como a gente constrói as nossas sociedades de forma desigual, a forma como a gente trata o ambiente, enfim, o meio ambiente, são muitos os exemplos de que aquilo que a gente produz é muito influenciado pelo pecado. E as consequências do pecado, a seriedade do pecado, talvez se agravem ainda mais dentro da igreja. Porque não tenham dúvidas disso, o pecado tem sim, uma vez que não é tratado, a capacidade de destruir, de acabar com uma comunidade de fé inteira. E a pergunta que eu faço é: o pecado tem sido de fato tratado como precisa ser? Tem sido encarado e as tentativas de radicá-lo têm sido feitas como precisam ser feitas? Para pensar um pouco sobre isso, eu trouxe algumas ideias do James Smith nesse livro Como Não Ser Secular, e aí fica mais uma indicação. E aí ele fala de duas condições do ser humano: a condição espiritual versus a condição terapêutica. E só para dar uma introdução muito breve, o que ele vai dizer é que a terapia, a psicologia, principalmente no século XX, ganharam muita força e se impregnaram, digamos assim, na cultura. Influenciam de maneira decisiva a forma como nós lidamos com os nossos problemas, a forma como nós nos entendemos. E ele vai dizer, são duas hermenêuticas muito diferentes, duas formas diferentes de interpretar a nossa condição atual, a espiritual versus a terapêutica. O que antes era pecado é agora frequentemente visto como doença. A moral é transferida para um registro terapêutico. Ao fazê-la, passamos da responsabilidade para a vitimização. Sendo muito sincero, eu não gosto muito desse termo vitimização. Eu acho que é um termo mal utilizado, usado muitas vezes para falar de uma dor que não me diz respeito e para desdenhar dessa dor. Mas eu entendo o que ele quer dizer nesse contexto. Quando ele diz, por exemplo, que o que antes era visto como pecado é visto agora como doença, talvez fique mais fácil de entender se a gente trouxer um exemplo. Vamos supor, eu tenho um ato de ira, me irei contra você, te xinguei, quem sabe até te agredi fisicamente. E ao invés de encarar isso como consequência de um coração que está em desarmonia com Deus, que está em pecado, que se distanciou e deu as costas ao seu Criador, eu atribuo a isso o fato de eu estar doente, de eu estar estressado, enfim, de eu ter tido um evento qualquer que fez com que eu tivesse essa atitude. E quando eu faço isso, na verdade, estou procurando um meio de justificar essa minha atitude que é errada. Então eu deixo de me responsabilizar e dizer, não, eu estou errado, me perdoe e me confessar e chegar a Cristo para obter perdão dele e de você, a quem eu pequei, contra quem eu pequei. Mas ao invés de fazer isso, eu passo para a vitimização, dizendo, olha, não foi culpa minha, eu estou doente, então eu não respondo pelos meus atos. Uma coisa que é importante ficar muito claro: o autor não está dizendo, e ao reverberar isso eu também não estou dizendo, que essas coisas não existem. Ansiedade existe, depressão existe, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, enfim. Todas essas doenças existem. Mas talvez o que a gente precise olhar é para a raiz delas, de como elas surgem e, mais do que isso, olhar qual é o tratamento que a gente precisa dar para ela. Sim, de fato, a terapia é importante, o psicólogo é importante, mas a gente precisa também entender que a gente precisa tratar o nosso coração para que consigamos, de fato, viver com saúde e plenitude diante dessas dificuldades que a vida nos impõe. Então, dito isso, eu espero que tenha ficado muito claro e tomo muito cuidado para não ofender e para não ser injusto com as pessoas.
Eu continuo a leitura no que ele diz. O que está errado comigo é mais como uma doença, a partir dos exemplos que eu trouxe, como uma doença que me afeta do que uma desordem pela qual eu sou responsável. A doença é algo que eu uso para não me responsabilizar pelos meus atos. O que era visto como vícios é agora interpretado como doença. Aquele que exibe melancolia é apenas incapacitado e, portanto, precisa de ser tratado terapeuticamente, não como alguém que tem um amor desordenado e que precisa ser levado de volta à caridade. É algo de que precisa ser curado. Mas nesse modelo terapêutico, em contraste com as imagens antigas, a cura não envolve a conversão. Então, não é a condição espiritual, onde cura tem a ver com conversão, de reordenar os nossos amores. Na verdade, dentro desse âmbito terapêutico, o espiritual em si mesmo é patológico. O espiritual é um problema, a religião é um problema, é algo que me impede de ser quem de fato eu sou, é algo que eu preciso eliminar da minha vida para que eu seja quem eu sou. Então, a religião, o espiritual, passa a ser patológico, encarado como parte do problema que reprime a natureza. Então, é isso que o James fala sobre a nossa condição espiritual versus a condição terapêutica. E aí, quando a gente olha para Paulo, para o capítulo 5, quando a gente analisa a sua fala, a gente percebe que a atitude dele é completamente diferente. Fica claro que Paulo entende a seriedade do pecado e que o pecado é uma atitude que precisa de tratamento espiritual, inclusive, e principalmente. Precisa de conversão, de mudança de atitude, de reordenar os amores do nosso coração. Precisa ser remediado. E para isso, ele usa como ferramenta justamente a disciplina. Então vamos falar de algumas características da disciplina. A disciplina é um ato imperativo, é um ato que a gente não tem permissão de pensar se deve ou não fazer, se vai ou não fazer. A disciplina, uma vez que o pecado está configurado e já foi comprovado, é um ato que precisa ser feito. É mais ou menos como um médico que está na mesa de cirurgia e, para manter a vida do paciente, ele entende que precisa amputar algum membro desse paciente. Ele tem que fazer aquilo, ele não pode filosofar e pensar se deve ou não fazer. Cada minuto importa e quanto antes ele agir, maior a chance desse paciente ser curado e voltar à sua plenitude de vida. A disciplina também deve ser um ato coletivo ou colegiado, para que não fique nas mãos de uma única pessoa e com isso não corra o risco de ser uma atitude autoritária e injusta. Por isso é importante que por isso Paulo fala para toda a igreja da membresia convocar uma reunião e tratar do assunto. Então é uma atitude que precisa ser feita colegiadamente, com mais de uma pessoa envolvida. É quase como a gente fala no direito, né? com direito ao devido processo legal, o direito de falar, de se defender, de ter a explicação, de ter a situação plenamente explicada. A disciplina também deve ser encarada como um ato preventivo, no sentido de que um pouco de pecado pode levedar de fato toda a massa, e por isso a gente precisa tirar esse pouco para salvar todo o resto da massa. Então, a disciplina é um ato que ocorre quando o pecado está configurado, mas ainda assim ela tem um caráter preventivo, porque ela impede que outras pessoas também caiam em pecado ou se escandalizem com aquele pecado e sejam afetadas por causa daquele pecado. Nesse sentido, a disciplina tem um caráter preventivo. E por último, e muito importante, a disciplina é um ato de amor. E aqui eu cito Provérbios 3, versículos 11 e 12. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. E eu citei Provérbios, mas poderia ter citado, por exemplo, Hebreus, que fala sobre isso também, outros capítulos de Provérbios que trazem a mesma ideia, enfim. A Bíblia é muito clara em dizer que a disciplina é um ato de amor. E com isso a gente entende que a não disciplina de deixar a situação passar, ou num bom português, passar a mão pela cabeça, é um ato de falta de amor para a pessoa. Porque se de fato quem ama, de fato corrige e quer bem, porque entendeu que o pecado é algo grave que pode levar a pessoa à morte. E por isso, para
ter aquela pessoa bem e saudável novamente, a disciplina é utilizada. E é isso que a gente vê muito claramente na atitude de Paulo. Ele diz: entreguem esse homem a Satanás. Eu sei que falar de amor e depois dizer entregue esse homem a Satanás parece algo que não faz o menor sentido, mas eu vou explicar. Para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Bom, rapidamente para explicar o versículo, para não parecer algo muito bizarro, quando ele diz entreguem esse homem a Satanás, o que ele está se referindo justamente ao fato de que esse homem seria expulso da igreja e do entendimento de que há na igreja bênçãos que fluem do poder de Deus, né? Uma espécie de cobertura do poder e da ação divina naquele lugar. E uma vez que esse homem seria expulso do meio da comunidade, ele estaria entregue à ação satânica do mal, assim, do pecado, fora da igreja. Mas para quê? Para que o corpo seja punido, e aqui não é nada no sentido de castigo físico, não é nada no sentido de sei lá, a morte desse homem, mas é o corpo punido no sentido da carne punida, do pecado que ele está cometendo, ser revelado e ele se arrepender daquilo, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então a disciplina tem como finalidade a cura, não o escárnio. O intuito é curar aquele que está doente, não zombar ou humilhá-lo publicamente. A gente precisa ter isso em mente. Só que ainda que em amor, a disciplina carrega um sentimento de dor. Tem que haver lamento, tristeza, choro, tanto por parte de quem é disciplinado e entendeu que está pecando, mas também por parte daqueles que disciplinam, que aplicam a disciplina. A gente não pode ficar orgulhoso e feliz, nossa, que bom que aquele cara caiu, que bom que a gente expulsou ele daqui. A gente tem que ficar triste com essa situação, porque é ali um filho amado de Deus que está passando por uma situação como essa, né? Então a gente precisa lembrar sempre que nós também somos pecadores e ainda assim Deus insiste em nos amar. E por isso, quando a gente aplica a disciplina a alguém ou quando a gente recebe alguma disciplina, ela precisa estar envolta nesse sentimento de lamento, de tristeza, de choro e de arrependimento. E envolve também, num certo sentido, a dor, porque deixar o pecado e ser convencido de deixar o pecado dói. Principalmente porque o pecado é algo que a gente gosta de fazer, né? E aí eu lembro lá daquelas definições que eu trouxe no segundo vídeo. Pecado normalmente é algo bom, né? O bom que a gente transforma em mal. Então, deixar essas coisas que nos dão prazer, que são gostosas, de lado, envolve uma dor, um sentimento de perda. É quase como se a gente estivesse arrancando alguma coisa de dentro de nós. Bom, mas talvez seja isso mesmo. E aí eu cito aqui Mateus 5,29, onde Jesus diz: se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Logicamente, a gente não entende isso aqui literalmente. Eu, pelo menos, nunca vi, espero nunca ver ninguém arrancando a mão fora e o olho fora porque está pecando. Mas o fato da gente não entender literalmente, às vezes faz com que a gente não entenda isso aqui com a seriedade que precisa ser encarado, né? A gente não entende literal, mas entende como se fosse uma coisa qualquer e às vezes não presta atenção para o significado forte que Jesus usa ao utilizar essa metáfora, né? Então, arranque fora, jogue fora se alguma coisa, alguma parte do teu ser está te levando ao pecado. Bom, aqui para citar Tiago rapidamente, ele propõe aquilo que eu chamei do ciclo do pecado. No capítulo 1, ele fala a partir dos versículos 14, do versículo 14, né? Ele diz que a tentação surge de nossos desejos. A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Os desejos dão à luz o pecado. E ele diz no versículo 15, esses desejos dão à luz o pecado. E o pecado produz a morte. E o que é interessante que ele vai dizer aqui esses desejos dão à luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, o pecado gera a morte. Quando se desenvolve plenamente. E é justamente para que o pecado não seja desenvolvido plenamente que a disciplina atua, para trazer essa pessoa
de volta à vida. E aí, pensando nesse ciclo do pecado, eu propus algo como um ciclo que nos tira do pecado, justamente para que ele não seja desenvolvido plenamente e não nos leve à morte. Então ele começa com a consciência sobre a seriedade do pecado, que a gente já falou muito aqui, né? Consciência que o pecado é algo sério, é algo abrangente, que precisa ser tratado. Não é simplesmente uma doença a que eu posso terceirizar as minhas atitudes, mas é algo que eu preciso ser responsabilizado e curado. Depois disso vem o arrependimento, o entendimento de aquilo que eu fiz está errado, que eu ofendi a Deus antes de tudo quando eu cometi aquele ato. O arrependimento pode ser sucedido da confissão, e é o próprio Tiago que fala no capítulo 5, versículo 16: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. É interessante que ele não fala da confissão no sentido do perdão, mas ele fala da confissão para a cura. E aí vem a disciplina, né? Dentro desse ciclo, a disciplina é necessária, e aí cada caso é um caso, e cada situação é uma situação, cada lugar é um lugar, e essa disciplina, o que vai ser essa disciplina, vai variar, mas ela é um passo importante para que o perdão seja alcançado e o indivíduo seja curado e o pecado não leve à morte, porque não vai ser desenvolvido plenamente. E aqui eu cito mais uma vez a passagem que Jesus fala em Mateus 5,29: se o olho direito leva a pecar, arranque-o; se a mão direita leva a pecar, o leva a pecar, jogue-a fora. Porque, se a gente prestar bastante atenção, é esse o exercício que Paulo propõe à igreja: tirar do seu meio um membro que está levando, que ele está pecando e está levando a igreja toda a pecar, porque a igreja está sendo conivente com aquela situação, para que o corpo todo seja salvo. Se a gente pensar direitinho, essa é a imagem que está acontecendo ali em Coríntios, né? Paulo está dizendo: olha, arranque fora esse membro para que o resto do corpo continue com vida. E, mais uma vez, esse é um exercício que deve ser feito comunitariamente. Contudo, é preciso lembrar que a disciplina não pode descambar para soberba. É sempre preciso lembrar que há ali, na criatura que está sendo disciplinada, alguém que é feito imagem e semelhança de Deus, e que o próprio Deus insiste em amar e perdoar essas pessoas. Portanto, a disciplina não é um convite à soberba, não é um convite para que a gente trate essas pessoas com desprezos, mesmo depois que elas tenham sido disciplinadas. A disciplina tem que ser envolvida por amor. E, principalmente, a gente precisa se lembrar da nossa condição. Porque olha que interessante, o mesmo Paulo que fala essas palavras duras, que fala: olha, tire esse homem do meio da comunidade, expulso, para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor, é quem vai dizer em 1 Timóteo 1,15: esta é uma afirmação digna de confiança, e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, e eu sou o pior de todos. Percebe? Paulo não trata a coisa com soberba, com arrogância, não se sente melhor. Muito pelo contrário, ele diz: eu sou o pior de todos esses pecadores. Portanto, a gente precisa guardar esse entendimento de que nós também somos pecadores, nós também precisamos do perdão. E assim a disciplina precisa ser envolvida numa corrente de amor, de misericórdia e de cura. Bom, e quais são as consequências da disciplina quando ela é aplicada diante desses parâmetros que a gente falou, assim, coletivamente, preventivamente, em amor? O que acontece? Quando é aplicada corretamente, em amor e misericórdia, e não sem rigor, a disciplina tem como fruto a transformação da vida, o alcance do perdão. Por isso mesmo ela precisa estar aberta ao perdão. E vejam que coisa maravilhosa a gente encontra em 2 Coríntios. A gente está falando aqui de 1 Coríntios, e agora a gente vai olhar para 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo a Coríntios, os versículos 5 a 11. Não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas, até certo modo, a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele. Isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo.
Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele. Eu lhes escrevi daquela forma para testá-los e ver se seguiram todas as minhas instruções. Se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E, quando eu o perdoo, o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo, em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. De acordo com os estudiosos que estudam as cartas de Paulo e fazem a exegese desse texto, não dá para afirmar com 100% de certeza, mas é muito provável que essa referência que Paulo está fazendo aqui em 2 Coríntios 2, 5, 11, que esse homem que ele fala aqui é o mesmo que ele trata no capítulo 5 da primeira carta. E vejam o que ele está dizendo agora. É hora de perdoar, é hora de confortar, reafirmar seu amor por ele. Esse é o ciclo final da disciplina. A disciplina não é feita, mais uma vez, aqui eu estou sendo repetitivo, para humilhar, não é feita em escárnio, mas ela tem como finalidade a preservação e a restauração da vida. E quando ela acontece como deve acontecer, o nome de Deus é glorificado e os doentes conseguem voltar à saúde, com a saúde e a comunhão com Deus e com os seus irmãos. Isso é muito bonito quando a gente entende a profundidade, a seriedade e tudo que está por trás disso aqui. A gente só pode realmente se emocionar assim. A primeira vez que eu li, quando estava estudando, me dei conta disso, fiquei muito emocionado, e louvar o nome de Deus pela sua infinita grandeza e insistência em nos amar. E porque Deus insiste em nos amar, nós precisamos insistir em amar os nossos irmãos. Bom, eu falei bastante sobre disciplina, sobre pecado, a seriedade do pecado, mas eu não quero terminar falando disso. Eu quero terminar com 3 notas de esperança sobre o pecado. Porque quando a gente fala de pecado, a gente precisa lembrar da graça e precisa lembrar também da esperança. Em primeiro lugar, o pecado não pertence à criação. Ele é um intruso. Então, o pecado não é algo que Deus planejou de maneira nenhuma. É algo que acontece pela desobediência do ser humano. Mas justamente porque ele não pertence à criação, a gente pode ter a esperança e a certeza de que quando Jesus voltar e inaugurar o seu reino de forma integral, de forma plena, o pecado vai ser erradicado, porque ele não estava no plano inicial. Então, nós um dia nos veremos completamente livres do seu poder opressor que atinge todas as coisas ao nosso redor. Em segundo lugar, Deus, mesmo antes de estabelecer a completa restauração do cosmos, não permite que o pecado chegue até as últimas consequências no mundo. O mundo não é um mundo onde o pecado chegou até o seu destino final. Isso nunca vai acontecer porque Deus não permite. Portanto, a gente pode ver, a gente ainda consegue enxergar a beleza. Pais ainda se amam, famílias ainda se amam, crianças ainda nascem, o sol nasce, o sol se põe, a natureza proclama a glória de Deus. Portanto, a gente pode ver que a boa mão de Deus continua sustentando esse mundo, impedindo que o pecado chegue até as últimas consequências. E por fim, por maior e mais mortal que o poder do pecado é, o pecado é completamente sobrepujado pelo poder vivificador do Evangelho. O pecado é sim sério, ele é abrangente, ele atinge muitos e talvez todos os pontos da boa criação de Deus, mas o poder vivificador do Evangelho é maior que ele. Onde o pecado abunda, a graça de Deus haverá de superabundar. E nesse sentido, a disciplina é como um remédio. E aqui lembrando, remédio normalmente não é algo bom, não é algo que a gente toma por gosto, mas por necessidade. É como um remédio que nos ajuda a lembrar que a graça e o perdão, graças ao favor de Cristo na cruz, estão sempre disponíveis. E é assim que eu quero encerrar. Onde o pecado abunda, a graça haverá de superabundar. Então eu desejo que essa reflexão que nós fizemos tenha falado a você, assim como falou a mim, ao meu coração,
que nós entendamos que, acima de tudo, a disciplina é um ato de amor, que a gente faz isso em amor aos nossos irmãos, e que nós também estamos passíveis de ser disciplinados, porque a gente também peca, a gente também erra. E que nós consigamos cada dia mais ser santos como Deus é, e alcançar gradativamente a melhoria e a estatura da nossa condição, até chegar o dia em que alcançaremos a estatura de varão e varoas perfeitos. Que Deus em Cristo nos abençoe e continue falando aos nossos corações. Foi um prazer estar com vocês. Amém.